O Julgamento das Nações é uma obra seminal escrita pelo renomado historiador e filósofo britânico Christopher Dawson, 1889-1970. Foi um dos mais influentes historiadores do século XX, conhecido por suas obras que abordam a interseção entre religião, cultura e história. Ele explorou amplamente as raízes da civilização ocidental e as forças que moldaram o desenvolvimento humano ao longo dos tempos. O Julgamento das Nações, publicada em 1942, explora as raízes históricas e culturais das nações e seus destinos, inclusive no contexto do conflito da Segunda Guerra Mundial. Dawson examina como as civilizações são moldadas por fatores como religião, moralidade e ideologia, e como esses elementos influenciam o desenvolvimento das nações ao longo do tempo. O autor argumenta que o julgamento das nações não é apenas uma questão de política ou poder, mas também uma questão moral e espiritual. Dawson oferece uma análise profunda das forças que moldam o destino das nações e como essas forças podem ser compreendidas e avaliadas, levando em consideração o contexto do conflito mundial e seus desdobramentos. Ele destaca a importância de reconhecer o papel da religião, da ética e da cultura na formação da identidade nacional e na tomada de decisões políticas, especialmente em períodos de crise como a Segunda Guerra Mundial. Em resumo, o Julgamento das Nações oferece uma reflexão provocativa sobre as forças que moldaram o curso da história das nações e o papel da moralidade e da espiritualidade nesse processo, incluindo o contexto do conflito global. Capítulo 1 A Hora das Trevas. Um século é um período relativamente curto, não chega nem mesmo a exceder a extensão de uma única vida humana. No entanto, os últimos 100 anos mudaram a vida humana de maneira mais absoluta que qualquer outro período da história do mundo. É como se o fluxo do tempo se transformasse de um lento rio corrente em uma catarata ruidosa. Há 100 anos, grande parte da raça humana ainda vivia como sempre viveu. O Extremo Oriente ainda era um mundo fechado, tão distante do pensamento da Europa como se fosse um planeta diferente, ao passo que o Extremo Ocidente ainda estava vazio e a África tropical ainda era desconhecida. No espaço de 3 gerações, todo mundo foi aberto, unido e modificado. Houve um progresso esbaforido na população, nas riquezas e no conhecimento. As cidades não só aumentaram em números e tamanho, uniram o mundo em uma única sociedade. Está chegando o tempo em que as cidades se tornarão uma cidade. Uma Babilônia que deixa sua marca na mente de todos os homens e mulheres e impõe o mesmo padrão de conduta a todas as atividades humanas. Em certo sentido, essa evolução cumpre e até mesmo excede as expectativas dos homens de um século atrás. Era o auge do otimismo liberal, quando o desespero romântico da geração anterior abrira caminho para a fé nas possibilidades ilimitadas da ciência, no progresso material e na liberdade política, na marcha da razão, no barco a vapor, na ferrovia, nos pensamentos que abalaram a humanidade. Entretanto, mesmo os mais otimistas deixaram de perceber
a velocidade e a escala do movimento que começara a ganhar ímpeto e que levaria em muito pouco tempo a conquista do tempo e do espaço e a submissão completa da natureza aos propósitos humanos. Para a geração de 1840 a 1870, as coisas iam muito bem, como esperavam os liberais, desapontando as expectativas visionárias de idealistas como Giuseppe Mazzini, 1805-1872, e satisfazendo plenamente a opinião pública progressista do século XIX, personificada em estadistas como Camilo Benso, 1810-1861, o Conde Cavour e William Gladstone, 1809-1898. Assim, por 40 anos houve um período de paz incômoda em que os homens gradualmente perderam a fé nos ideais do liberalismo do século XIX. Embora a prosperidade material e o conhecimento científico continuassem a aumentar, nessa calma inquieta, quando as energias do mundo ocidental pareciam absorvidas no ganho financeiro e na exploração dos povos mais fracos, umas poucas vozes proféticas foram ouvidas ao anunciar o fim de uma era, mas eram vozes de homens possuídos, como Friedrich Nietzsche, 1844-1900, e Fyodor Dostoiévski, 1821-1881, que não tinham espaço no paraíso de tolos, chamado de mundo real. Durante os últimos 30 anos, contudo, essa realidade artificial ruiu como um castelo de cartas. Os demônios que assombravam as cabeças desses párias invadiram o mundo dos homens e tornaram-se os senhores. Os antigos pontos de referência de bem e mal, de verdade e falsidade, foram lançados fora e a civilização navega diante de uma tempestade de destruição, como um navio sem mastro e sem leme. Os males que o século XIX pensara ter banido para sempre, proscrição e perseguição, tortura, escravidão e o medo da morte súbita, retornaram, e com eles novos terrores que o passado desconhecia. Descobrimos também que o mal é uma força progressiva e que o mundo moderno oferece perspectivas ilimitadas para seu desenvolvimento. Portanto, não é acidental que o período que assistiu o culminar do desenvolvimento do poder científico e econômico modernos deva conduzir a civilização ocidental à beira da ruína. Nosso poder é a nossa destruição, e o mundo está embriagado e envenenado pelo poder, como os povos primitivos foram envenenados pelo gin, pelos germes e pela pólvora de uma civilização mais avançada. Existe, de fato, um golfo ainda maior entre as condições exteriores da nossa vida e a de nossos ancestrais, há um século do que existia entre a civilização dos conquistadores espanhóis e a dos nativos do Novo Mundo. O carro motorizado e o aeroplano representam uma mudança muito mais revolucionária na relação do homem com o meio que a vinda dos cavaleiros armados que destruíram o México e o Peru. Essas mudanças, no entanto, são demasiado súbitas para que os homens se adaptem às novas condições. A natureza humana muda lentamente e os homens que conquistaram o tempo e o espaço e adquiriram um poder material quase limitado não são mais super-homens que seus bisavós em 1840. Todavia, foram tornados super-homens, apesar deles mesmos. Foram retirados dos arados e dos bancos de sapateiro e deram-lhes um poder
que mesmo os autocratas deificados dos antigos impérios do mundo nunca possuíram. Essas são as condições que levaram ao surgimento do Estado totalitário. É a tentativa de solucionar o problema do poder massificado pela força e, dessa maneira, produzir uma nova série de tensões e conflitos que intensificam o caráter destrutivo da crise. Os problemas não podem ser resolvidos somente pelo poder, nem podem ser resolvidos pela ciência, já que a ciência se tornou serva do poder. A liberdade e a razão estão sendo destruídas pelos poderes que criaram e a humanidade escorrega, cega e impotente para o abismo. A humanidade não pode salvar-se pelos próprios esforços quando é deixada só. Parece, e quanto maior o poder e os recursos materiais, mais completa é a catástrofe. Eis a verdade que foi reconhecida por todas as civilizações que o mundo já conheceu, mas que foi esquecida ou negada pelo homem moderno, intoxicado pelo poderio recém-adquirido. Não ficamos, contudo, sem uma testemunha. Ao longo dos últimos séculos, a Igreja não deixou de defender o princípio da dependência da sociedade e das leis humanas, para com uma ordem que transcende a política e a economia, e de advertir os homens da catástrofe inevitável que resultaria da tentativa de criar uma civilização que não tivesse outra lei senão as próprias necessidades e ambições do homem. No primeiro dos 3 períodos que mencionei, essas admoestações eram sumariamente rejeitadas como mero obscurantismo reacionário. Entretanto, quando Pio IX, 1792-1878, condenou o liberalismo na encíclica Quanta Cura, promulgada em 8 de dezembro de 1864, o fez não porque libertava as nações do despotismo e dos poderes limitados do Estado, mas porque viu nisso a negação de uma subordinação da sociedade humana à lei divina e a afirmação de um novo princípio de poder irrestrito, mais extenso que qualquer prerrogativa real. As consequências desse princípio se tornaram ainda mais claras no segundo período, quando o idealismo liberal de Giuseppe Mazzini e de Alphonse de Lamartine, 1790-1869, deu lugar ao secularismo triunfante do final do século XIX. Foi então que Leão XIII, 1810-1903, resumiu os princípios sociais católicos na grande série de encíclicas que são a expressão clássica dos ideais do humanismo cristão e do liberalismo cristão, inspiradores da cultura ocidental. Essas advertências, todavia, foram igualmente desconsideradas quando, em 1878, o Papa declarou que a raça humana estava sendo precipitada para a beira da ruína e preveniu a sociedade que se preparasse para uma crise iminente antes que fosse tarde demais. Suas palavras não causaram efeito algum na civilização, que crescia em prosperidade material e ainda era relativamente estável. Somente nos últimos 30 anos, o mundo acordou para a realidade dos perigos dos quais o papado havia muito falava. Durante os 3 últimos pontificados, as verdadeiras questões foram reveladas com clareza aterradora, e a Igreja não aparenta mais ser uma testemunha negligenciada de verdades esquecidas, mas figura no cerne da batalha em que cada ser humano está envolvido. Hoje, o inimigo não é o liberalismo humanitário, que é uma espécie de versão secularizada do idealismo moral cristão.
É um novo poder que esmaga aos pés todos os direitos e ideais humanos. Sob a sombra dessa ameaça, os conflitos parciais que dividiram a cultura ocidental não têm mais o mesmo significado e as causas de Deus e da humanidade tornaram-se uma só. A lei da caridade não é estranha à natureza humana e não se opõe aos ideais de liberdade e progresso social que inspiraram a cultura ocidental nos tempos modernos. Ao contrário, é a única lei que pode salvar a humanidade da lei de ferro do poder que destrói os fracos pela violência e os fortes pela traição. O neopaganismo nada tem em comum com a idealização poética do mito helênico, criado pelos humanistas e classistas dos séculos recentes. Solta os poderes do abismo, as forças das trevas, que estiveram acorrentadas por 1000 anos de civilização cristã e que agora são libertadas para conquistar o mundo. A vontade de poder também é a vontade de destruição e, no último caso, torna-se vontade de autodestruição. Nessas épocas tenebrosas, muitos são tentados ao desespero quando veem a ruína das esperanças de paz e de progresso que inspiraram o idealismo liberal do último século e a perversão dos grandes feitos do poderio e conhecimento humanos a servir às forças demoníacas de destruição. Nunca talvez uma civilização tenha sofrido uma total subversão dos próprios padrões e valores, ao passo que seu poder e sua riqueza materiais tenham permanecido praticamente intactos e, em muitos aspectos, estejam maiores do que nunca. Para os cristãos, no entanto, o choque e a desilusão devem ser menos severos que para os que põem a fé no evangelho de progresso secular do século XIX. A fé cristã nunca minimiza a realidade das forças do mal na história e na sociedade, bem como na vida do indivíduo. Tem preparado a mente dos homens para enfrentar as consequências extremas do triunfo exterior do mal e a aparente derrota do bem. Não obstante, essa não é uma filosofia derrotista, é uma afirmação triunfante da vida eterna, vitoriosa sobre a morte, do reino de Deus triunfando sobre os governantes deste mundo de trevas. Há 15 séculos, o mundo antigo enfrentou uma crise que ameaçou a civilização de ser destruída quase no momento em que a Igreja estava perto da vitória sobre o paganismo. Por 1000 anos, o mundo mediterrâneo viveu em segurança à luz da cultura helênica. Agora o sol tinha se posto e a escuridão e o frio do norte bárbaro invadiram o mundo. Os povos guerreiros da Germânia Oriental, expulsos do sul da Rússia e do Danúbio pelo avanço das hordas mongóis para além do Volga, abriram o caminho através das defesas do Império e arruinaram o tecido grandioso da ordem romana. Santo Agostinho, todavia, tinha uma resposta. Pôde permanecer acima do conflito porque pensava ser um romano leal e um erudito que percebeu o valor do pensamento grego. Ele via essas coisas como temporárias e acidentais. Não viveu à luz de Atenas e Alexandria, mas sob uma nova luz que repentinamente raiara no mundo do Oriente, apenas uns séculos antes. A Roma imperial era, afinal, filha da Babilônia, a encarnação do orgulho humano e da riqueza material, e perseguidora dos santos e a opressora dos pobres. Os verdadeiros destinos do homem eram imaginados em outro lugar, em Jerusalém, a cidade de Deus que estava sendo construída por toda a ruína e destruição
dos reinos e impérios humanos pelo impulso irresistível de um propósito divino. Entretanto, para nós, hoje a resposta é ainda mais difícil. A civilização que é solapada e agora ameaçada pela subversão total é a civilização cristã, erigida sobre os valores espirituais e os ideais religiosos de Santo Agostinho e de seus semelhantes. O adversário não é o barbarismo simplório de povos estrangeiros que estão em um nível cultural mais baixo, mas as novas potências armadas de todos os recursos da técnica científica moderna, inspiradas por uma vontade de poder cruel, que não reconhecem lei alguma, salvo as próprias forças. É quase a situação reversa vislumbrada por Santo Agostinho. Em seus dias, o mundo ruía e os portões da igreja permaneciam abertos como uma cidade de refúgio para a humanidade derrotada. Hoje, o mundo é forte e não há piedade para a fraqueza e o sofrimento. Não gosta do cristianismo e despreza como a forma mais perigosa de escapismo e derrotismo. Tem a própria religião, a religião que reverte os valores morais do cristianismo e que diz: bem-aventurados fortes, pois possuirão a terra, mas que não menos que o cristianismo exige sacrifícios sem limites e fidelidade indivisa do homem todo. Dessa maneira, a situação que os cristãos têm de enfrentar atualmente tem mais em comum com a descrita pelo autor do Apocalipse que com a era de Santo Agostinho. O mundo é forte e tem senhores do mal. Esses senhores, contudo, não são autocratas viciosos como Nero, 37-68, Domiciano, 51-96. São os engenheiros do mecanismo do poder mundial, um mecanismo mais formidável que qualquer outra coisa que o mundo antigo conhecera, pois não está confinado aos meios externos, como os despotismos do passado, mas utiliza todos os recursos da psicologia moderna para tornar a alma humana o motor de seu propósito dinâmico. Pois isso, enquanto os princípios fundamentais agostinianos dos dois amores e das duas cidades mantiverem a validade, adotarão uma nova forma nestes tempos, diferente de tudo da experiência anterior da Igreja. Hoje está sendo feita uma tentativa deliberada de unificar e ativar a sociedade humana a partir das profundezas mais inferiores. Trazer Jerusalém, o espírito do homem, como receptáculo do Espírito de Deus, à servidão da Babilônia. O espírito do homem degradado em um instrumento cego de uma vontade de poder demoníaca. Não há espaço aqui para discutir a origem e a evolução desse mal. Basta dizer que as tendências revolucionárias da civilização moderna, inspiradas originalmente por um otimismo humanitário positivo, se perverteram em uma revolução da destruição. E a principal causa disso, como Nietzsche ressaltou, foi a perda dos valores morais cristãos que evitava que o homem se desprezasse enquanto homem, que tomasse partido contra a vida e desesperasse do conhecimento. Quando a moralidade é privada dos fundamentos religiosos e metafísicos, inevitavelmente subordina-se a fins mais inferiores, e quando os fins são negativos, como na revolução e na guerra, toda a escala de valores morais se reverte. É possível compreender como esse niilismo moral pode ser combinado com um tipo de idealismo fanático em um movimento revolucionário subterrâneo. Entretanto,
torna-se uma coisa muito mais maligna quando é adotado como credo de um governo e utilizado pelo poder governante para defender a violência e a injustiça, quando o terrorismo revolucionário de uma sociedade secreta se mescla com o terrorismo repressivo de uma polícia secreta para produzir uma nova técnica totalitária de governo pela força e pelo medo que mina os fundamentos psicológicos da liberdade moral. Do ponto de vista cristão, a característica mais séria da situação é que o mal se tornou, por assim dizer, despersonalizado, apartado da paixão individual e do apetite e exaltado acima da humanidade, em uma esfera na qual todos os valores morais estão confusos e transformados. Os grandes terroristas de Maximilien, de Robespierre, 1758, 1794, de Louis Anton Léon de Saint-Just, 1767, 1794, a Félix, 1877, 1926, não foram homens imorais, mas puritanos rígidos, que faziam o mal de maneira fria, por princípio, sem nenhuma vantagem pessoal, ao passo que a nova massa de ditaduras associa as qualidades mais altas e mais baixas da natureza humana, o autossacrifício e a devoção irrestrita, bem como uma violência ilimitada e um caráter vingativo, na afirmação de sua vontade de poder. Esse é o novo mal que se espraiou da Rússia para o Ocidente até o coração da Europa. Não está mais necessariamente associado ao comunismo. Ao contrário, alastra-se por oposição mais do que por imitação. Assim que os homens chegam à conclusão de que todos os meios são permitidos para combater o mal, então o bem se torna indistinguível do mal que tiveram a intenção de destruir. A subordinação da ética à política, ao reino do terror, da técnica de propaganda e da agressão psicológica pode ser usada por qualquer potência ou partido corajoso o bastante para abandonar os escrúpulos morais e mergulhar no abismo. Essa é a grande dificuldade com que nos deparamos no tempo presente. É um mal que floresce pela guerra e a necessidade de nos opormos ao espírito de agressão limitado pela força das armas cria a atmosfera mais favorável ao seu crescimento. Temos, portanto, a árdua tarefa de conduzir simultaneamente a guerra em duas frentes. Temos de combater pelas armas a agressão do inimigo externo e, ao mesmo tempo, resistir ao inimigo interno. O crescimento em nossa sociedade do poder do mal com o qual lutamos. E essa segunda guerra é a mais perigosa das duas, já que pode ser perdida pela vitória, bem como pela derrota. O próprio fato de sermos levados a identificar o mal com a sua manifestação que ameaça a nossa existência nacional tende a cegar-nos para tendências mais insidiosas na mesma direção que devem ser encontradas na própria ordem social. A desintegração da cultura ocidental sob o esforço de guerra não é um perigo que possa ser descartado levianamente, nem pode ser aceito pelos cristãos com o mesmo espírito que aceitaram a queda do Império Romano. Esse foi um desastre externo que deixou as fontes de vitalidade espiritual inalteradas, ao passo que essa é uma catástrofe espiritual que golpeia diretamente os fundamentos morais da nossa sociedade e destrói não a forma externa da civilização, mas a alma do homem, começo e fim de toda a cultura humana.